Desde que a pandemia chegou a Portugal, muitos desportos ficaram em suspenso. Não é o caso do pádel, que tem conseguido juntar cada vez mais atletas. Na reportagem especial desta semana, vamos desvendar o porquê da febre do pádel. O som da bola a bater no chão já faz parte da banda sonora deste jardim, no centro da cidade de Lisboa. A felicidade de marcar um ponto ou a frustração de perder um jogo passaram a fazer parte do dia-a-dia de muitos novos atletas. Foi em 1990 que o pádel chegou ao nosso país, mas por desconhecimento da modalidade ou por existirem muitas alternativas, era um desporto pouco praticado em Portugal, até 2020, o ano de mudanças de hábitos, rotinas e de um vírus desconhecido que abalou o mundo. E realmente, quando abrimos, sentimos que começámos a ter uma série de pessoas que apareciam para jogar pádel porque não podiam ir aos ginásios. Portanto, os ginásios estavam fechados, porque eram espaços fechados, e as pessoas começaram a aparecer e tivemos um boom muito grande, desde lá para cá. Portanto, e depois, ainda por cima, com o confinamento, as pessoas têm uma gestão da sua agenda provavelmente mais fácil para elas, e começámos a ter horas de aluguer de campos que, em período normal, antes da pandemia, não tínhamos. Portanto, nós hoje chegamos a ter os 9 campos ocupados às 10 da manhã, coisa que era impensável antes da pandemia. O confinamento foi muito mau para o pádel, por um lado, porque afetou os clubes e as pessoas que trabalham na indústria do pádel, nos serviços do pádel, não é? E, portanto, isso foi muito mau, sofremos todos muito com isso, a própria Federação sofre bastante com isso, mas o pádel teve sempre um bocadinho na frente também. O pádel foi sempre aquele que abria primeiro. Nunca houve uma modalidade que abrisse primeiro que o pádel. Vamos pôr à parte o futebol, porque o futebol é o futebol e não é uma modalidade desportiva, é outra coisa acima, depois é que vem o resto dos desportos. E, portanto, tirando o futebol, o pádel esteve sempre na linha da frente. Também porque era um desporto seguro de jogar, foi possível criar mecanismos de limpar os vidros, não é? Os jogadores não usarem as mesmas bolas, as raquetes, etc. E, portanto, criar um distanciamento e, portanto, conseguimos facilmente cumprir com aquilo que era requerido. As características da modalidade e o facto de ser praticado ao ar livre tornou-o numa atração para quem queria continuar a fazer desporto, mas de forma segura. Sempre um desporto aqui sem contacto físico, portanto isso é uma das caracterizações, e sobretudo porque estamos ao ar livre. Portanto, um campo de pádel são 2 quadrados de 100 metros quadrados, portanto no total tem 200 metros quadrados, joga-se sempre com 4 pessoas, cada pessoa tem em média 50 metros quadrados e, portanto, eu diria que desse ponto de vista do contágio é um desporto que, comparado com muitas outras modalidades, ajuda bastante. Nós chegámos ao ridículo, por exemplo, no princípio da pandemia, quando o legislador estava a criar as regras de quem é que podia ou não podia regressar, de termos que fechar os campos de pádel, por exemplo, às 9 da noite, mas podemos ter a cafetaria aberta até às 10h30 da noite, o que significava que as pessoas não podiam jogar pádel neste espaço de 200 metros quadrados, essas 4 pessoas, mas podiam estar sentadas numa mesa na esplanada que tem 60 centímetros quadrados, a beberem 4 águas, que é uma coisa que era um contrassenso total. Depois de meses de teletrabalho e de confinamentos restritos, no passado mês de setembro, Rita decidiu que estava na hora de encontrar um hobby que a ajudasse a aliviar do stress provocado pela pandemia. Já tinha jogado ténis e foi desafiada por amigos a experimentar pádel. Fez uma aula e sentiu que tinha encontrado o desporto ideal para o momento que o país atravessava. Neste momento, já tem aulas 2 vezes por semana. Nós aqui temos as aulas, ou mesmo quando jogamos, temos distância entre nós, portanto não estamos muito em cima uns dos outros, temos os álcools desinfetantes que nos vamos desinfetando as mãos sempre que acabamos um jogo. Sinto mais segura a praticar pádel do que, por exemplo, a ir para o ginásio ou a praticar uma modalidade fechada. Aqui estamos ao ar livre, acaba por ser sempre um bocado mais seguro, ou não sinto que estou dentro fechada ou com muitas pessoas a respirar, e sinto-se bastante seguro. Cortei muitas coisas do meu dia-a-dia por causa do Covid e da pandemia, mas o pádel não cortei, e quando deu para voltar, voltei logo, sem dúvidas. Eu já te disse que é arriscado, tens que jogar essa bola no centro, mais no centro. Ok, aqui tens que jogar mais tenso aqui para o meu corpo.
A experiência de Ricardo é semelhante à da Rita. Apesar de já praticar pádel há 3 anos, durante a pandemia intensificou o gosto pela modalidade. Mesmo antes da pandemia, o pádel era um desporto que já estava a começar a ficar muito conhecido. E depois com a pandemia, como era uma das poucas coisas que podíamos fazer sem ser estar fechados em casa, acabou por trazer muita gente para o desporto e houve muitos clubes a aparecerem agora nesta altura também por causa disso, porque a necessidade de haver campos livres é muita. Rita e Ricardo fazem parte dos cerca de 500 alunos da Escola de Pádel do Campo Grande. Em 2019 eram apenas 10 atletas a ter aulas e um professor. Nesta altura, com o número de alunos a crescer a um grande ritmo, a escola já tem 8 professores, dos quais fazem parte Pedro Bugalho. O também gestor do espaço diz que a vantagem da modalidade é, sem dúvida, a versatilidade de faixas etárias e géneros. Olha, temos de tudo e é engraçado. Por exemplo, as pessoas que vêm dos ginásios, apanhamos uma franja, e eu também dou aulas, apanhamos uma franja de pessoas mais velhas, que muitas vezes dizem mesmo que nem sequer querem jogar. Portanto, querem substituir o ginásio através do pádel, querem estar aqui 1 hora a fazer desporto, okay, a queimar algumas calorias, e quando nós perguntamos, mas qual é a ideia a seguir, é treinarem para irem jogar? Não, não queremos jogar, queremos nos limitar a fazer a nossa aula de 1 hora e nada mais. E, portanto, mas depois também temos naturalmente as pessoas que jogam socialmente, que querem melhorar o seu nível de pádel e começam a coordenar as duas coisas. Temos muitas pessoas que passaram, por exemplo, de uma aula 1 vez por semana para aulas 2 vezes por semana ou mesmo para aulas individuais, porque são pessoas que sentem que nesta modalidade é fácil evoluir. Portanto, eu diria, tem uma curva de crescimento muito rápida. É muito fácil começar a jogar pádel, o ténis é mais difícil, porque a partir do momento em que a bola passa já perdemos o ponto. Apesar de ser um desporto sem contacto físico, é jogado com 4 pessoas. É conhecida como uma modalidade social que fomenta novas amizades. Muitos dos jogos até são combinados através das redes sociais. Portanto, o pádel está muito ligado ao WhatsApp, portanto, a grande maioria dos jogos do WhatsApp nascem porque alguém lança um desafio dentro do grupo do WhatsApp. O clube tem vários grupos do WhatsApp de acordo com os níveis das pessoas e a rapidez com que se enche um campo do WhatsApp em 2, 3 minutos, de repente aparecem 4 pessoas para jogar, marca-se o campo e aparecem. Portanto, pessoas que não se conhecem de lado nenhum, de repente vêm a jogar entre elas, passam-se a conhecer, passam a marcar novos jogos, passam a jogar com outras. Portanto, é um dinamismo que eu, do ponto de vista social, nunca tinha visto em modalidade nenhuma. Eu acho que estamos numa altura em que também sentimos um bocado de falta de contacto social e acaba por ser um hobby que as pessoas têm, mas também nos acaba por criar um grupo de amigos e acabamos por ter o nosso momento social dentro de todas as restrições que temos tido ao longo deste ano. Com o número de praticantes a aumentar, houve também a necessidade de criar mais campos. De acordo com os dados fornecidos pela Federação Portuguesa de Pádel, depois de o país voltar a confinar no início deste ano, foram construídos mais 250 campos em Portugal. Em 2019, existiam cerca de 400 em todo o país. Neste momento, o número já ultrapassa os 800. Sinal disso é, inclusive, o número de clubes novos que têm aberto em Lisboa, em Portugal. Nem é preciso irmos para Lisboa. Lisboa, naturalmente, é um bocadinho o sinal disso, porque é um grande centro urbano e há muitos clubes novos a abrir, inclusive no centro de Lisboa. Portanto, há cada vez mais clubes e não se sente dificuldade para já absolutamente nenhuma de clubes que digam que não têm ocupação, porque há cada vez mais pessoas a jogar, há cada vez mais pessoas a jogar mais vezes. Portanto, aquilo que era se calhar um jogador que vinha jogar 1 vez por semana, hoje joga 2, 3 vezes e joga em clubes diferentes. Portanto, vai jogar aqui, se está vento, ou se está sol, ou se está chuva, vai jogar no indoor e, portanto, tem uma oferta muito mais variada do que aquela que havia antes. O trabalho da Federação Portuguesa de Pádel foi fundamental, criada em 2012 por um grupo de amigos de ex-tenistas e onde estava também Ricardo da Silva Oliveira, um entusiasta da modalidade. O pádel começou por ser uma moda, diziam as pessoas, não é? Que tal, um desporto passageiro, que era uma moda, podia isto, podia aquilo. Eu lembro-me da primeira vez que fui a algum sítio e perguntei, eu jogo pádel. Ok? Pádel, o que é isso? Não é? Pronto, então nós tivemos que dar um bocadinho a modalidade a conhecer. Temos que criar páginas de Facebook, páginas de internet, não é? Começar a estabelecer contactos com pessoas lá fora. Fomos logo imediatamente à Espanha, ao circuito mundial, dizer que queríamos uma prova em Portugal para ser noticiado, para se falar do pádel. O pádel já é ensinado nas escolas. O grande objetivo é que seja reconhecido como um desporto forte no país e que atrai os mais novos para que se continuem a formar bons atletas que representem as cores de Portugal pelo mundo fora. Mas, acima de tudo,
continua a ser um desporto que ajuda a esquecer, nem que seja por instantes, que o mundo atravessa uma pandemia. Porque assim que se entra em campo, o contacto físico possível nesta altura e o ar livre, acompanhado do bom clima português, faz com que os sorrisos guardados em casa voltem a sair à rua.